E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje com o vídeo Angra é mais difícil do que Dream Theater. Desculpa pelo theater, é difícil falar isso para quem é nativo de língua portuguesa, né? Vamos reagir a este vídeo aqui do Gaveta, né? Do Anderson Gaveta. Para quem não sabe, o Anderson Gaveta, ele é um artista, ele é um editor de vídeo, né? Mas ele também é músico, toca, né? Toca guitarra. E ele foi lá no Amplifica e, enfim, eu não vi aqui o vídeo, vou ver pela primeira vez. E ele colocou esse assunto polêmico aqui, né, cara? Angra é mais difícil que Dream Theater. As duas bandas, né? Pra quem não conhece, são difíceis. É bem difícil tocar tanto Angra quanto Dream Theater. Aí, bom, enfim, vamos ouvir o que ele tem a dizer e ao longo do vídeo eu vou falando sobre essa questão da dificuldade, o que eu acho disso. Pena não poder botar o Angra comparado com o Dream Theater aqui, porque senão o YouTube dá direitos autorais, dá maior problema. Mas vamos ver o que ele falou e a gente vai falar sobre isso. Aqui, da pergunta dele, que ele mandou aqui, Gaga, já sendo um pouco mais íntimo com você. Você tem algum ritual antes de começar ou durante uma edição de vídeo? Eu infelizmente não consigo trabalhar sem ouvir uma música. Sempre deixo uma música baixinha. Cara, guitarrista é uma raça complicada, né? Tá lá no ensaio, todo mundo sério, todo mundo decidindo o momento certo de fazer as coisas, combinando coisas. O guitarrista, pentelho, tá lá fazendo band, fazendo solo, fazendo qualquer coisa, menos prestar atenção no que está acontecendo. Bem que assim, o Anderson ele fala que ele tem TDAH e ele tem uma certa dificuldade de se concentrar às vezes, né? Mas é isso. Se você é um desse guitarrista pentelho, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E, cara, não seja, se concentre na parada que o ensaio vai render mais. Pra editar. Porra, aí, por isso que você erra nos cortes, enfim. O que você escuta hoje em dia? Rafa, toca um Angra com o Gaga? Abraço, família. Porra, Angra é uma das paradas mais difíceis de tocar. Eu não consigo tocar praticamente nada. Assim. Nem eu. Nem eu. O Rafael falou que nem eu. Claro que ele consegue, né? É difícil, tá, gente? Tocar Angra é difícil pra caramba. Pra quem toca guitarra, baixo, bateria, todos os instrumentos, voz, é difícil pra caramba. Eu acho que, inclusive, é um dos fundamentos ali da ideia do business dos caras, né? Tipo, vamos criar músicas que sejam bem elaboradas, que sejam complexas e tal. E assim, o que eu vou falar é um pouquinho complexo, muito embora... um complexo polêmico, perdão. Muito embora não seja 100% isso, né? Mas esse gênero musical, assim, metal progressivo e tal, tanto Angra quanto Dream Theater, é meio que música para músico, sabe? Eu tenho um pouco dessa impressão, assim, que geral que toca Angra, que gosta de Angra, toca pelo menos um violãozinho ali, um pouquinho de guitarra, tal, um baixo. É claro que não é 100%, é claro que tem gente que não toca nada e gosta de Angra, né? Mas eu tenho essa impressão de que o público deles é um pouco disso, né? É um público de músicos, né? Mesmo que seja músico amador, né? Não estou falando de músico profissional, mas mesmo que seja músico amador. Agora, brincadeira, o Rafael fala que não consegue tocar a música do grupo dele, né? Assim, é difícil. Eu acho que até pra ele, às vezes, deve ser difícil, né? Mas, pô, depois que o cara tá lá na turnê, tá ensaiando, tá tocando vários dias seguidos, com certeza vai numa boa. Eu tô sofrendo ali até hoje. Puta que pariu. É muito difícil. E todo mundo pede pra eu tocar. É muito difícil. Sem sacanagem, tem alguns que eu tenho muita dificuldade, assim. Agora, o que pode acontecer, tipo, ele falou assim, todo mundo pede pra eu tocar, né? O Rafael falou. É que assim, quando o cara não tá em turnê, tipo, não tá com a música na mão, assim, ensaiadinha, às vezes não rola, sabe? Tipo, o pessoal vai e pede pra tocar aquela música meio obscura do disco tal lá, que tipo, nem no show os caras tocam. Aí realmente, né, tipo, não deve tocar mesmo, né? Tipo, lembra as ideias tal, lembra os acordes, mas tocar a música direitinho, talvez não. Petrucci, por exemplo, pra mim é mais fácil. Talvez porque eu aprendi o método. Mas o Petrucci, que é um excelente guitarrista e tudo mais e tal, a parte rítmica é muito mais, vamos dizer, quadrada. Sim.
do que o Angra, que tem bastante acentuações. Mas até as... Olha o que o Rafael falou. O Petrucci, para quem não sabe, Petrucci é o guitarrista do Dream Theater, né? É mais quadrado que o Angra por causa das acentuações. É interessante isso, né? Porque então, no Dream Theater tem muito esse tipo de compasso, tipo 7/8, 5/4, né? 7/4, 5/4, que nada mais é do que uma junção de um compasso 3/4 com um 4/4 ou de um 3/4 com um 2/4. E isso, assim, já é em si uma alternância de acentuação, né? Porque às vezes você tem lá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a acentuação pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ou 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Tem também um pouco menos 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Depende da construção da música, né? No Dream Theater tem muito isso. No Angra, até tem também, sabe? Um pouco menos, né? O que ele está falando ali é que o Angra mexe muito com a acentuação. Então, às vezes, o compasso, a métrica da música, é uma métrica mais convencional, digamos assim, né? Às vezes, compasso simples mesmo, tipo 4/4. E dentro desse 4/4 vai tendo o que a gente chama de acentuações diferentes, né? Então, por exemplo, né? O tempo vai estar 1, 2, 3, 4. Aí, aqui eu estou fazendo 4 notas por tempo, né? Aí, às vezes, a acentuação, em vez de ser assim, igual eu estou fazendo na primeira, às vezes fica assim. 1, 2, 3. Variações dentro da acentuação, né? O Angra tem muito isso. E isso dificulta muito, é claro, né? Eu sempre falo aqui, né, que a música é uma arte que acontece durante o tempo e que a gente precisa dominar bem os ritmos para tocar bem, né? E para tocar esse tipo de música, então, nem se fala, né, cara? Tem que manjar muito, tem que ouvir bem, tem que aprender na cabeça primeiro, né, essas estruturas rítmicas, e depois ir passando para a mão de formas graduais até você pegar. É assim que funciona. As escalas, assim, eu acho... Não sei, também ele usa muito cromático, mas Angra, Malmsteen, tem alguns que são... O Ardanui, tem uns que são especialmente difíceis para mim, sabe? Assim, eu fico, caralho... Muito difícil. Não sei. Que legal, mas eu vou tomar isso como um elogio de que Mas uns... O Rafael falou, pô, vou tomar como um elogio. Nem sempre é um elogio. Às vezes tem coisa que é difícil só por ser complexo, sabe? E não faz muito sentido musical, né? Não é o caso, pelo menos para mim, não é o caso do Angra. Às vezes, no Dream Theater eu sinto isso, sabe? Às vezes, assim, muitas vezes, no Dream Theater eu sinto isso, que cara, é só uma música difícil pra caramba e que é muito complexo, os caras querem botar uma coisa em cima da outra, muita informação musical, e a música meio que se perde. Mas isso, gente, é uma opinião minha. Eu até gosto do Dream Theater, principalmente os 2 primeiros álbuns lá, que eu acho que é o Mages and Words e Awake, eu não sei se é os 2 primeiros ou se é o segundo e terceiro. Mas assim, às vezes eu sinto isso, cara, que é nota demais, é informação demais e as coisas não chegam a lugar nenhum, sabe? Mas é só uma opinião. Coisa que, por exemplo, eu não sinto com outras bandas de rock progressivo, como o Yes, por exemplo, né? Que é mais das antigas aí. Ou como Pink Floyd, sabe? Eu não sinto. Mas eu queria saber de você, se você gosta de Dream Theater e não concorda comigo, põe aqui nos comentários, mas não na boa, né? Conversa civilizada, tá, gente? Isso é uma opinião, a gente está debatendo as ideias. É uma coisa que eu penso, sim, mas assim, eu tenho todo respeito pela banda. Os caras são, pô, gigantes, excelentes músicos, estão onde estão, porque não é à toa, né? Mas eu acho isso. Agora, o Gaveta, ele falou uma coisa legal, assim, tipo, Ardanui, Angra, Malmsteen, eu não consigo muito, sabe? Eu acho difícil, né? Isso provavelmente tem a ver com o estilo de técnica que esses músicos fazem, né?
Não sei se vocês sabem, o Ardanui, que era o guitarrista do Dr. Sim, ele tocava Angra, ele tocava Yngwie Malmsteen, né? E tipo, ele foi um dos primeiros caras aqui no Brasil a tocar isso, né? E a guitarra dele é muito parecida, escalopado também, né? Se você não sabe o que é escalopado, é quando tira um pouco de material ali das casas, né, para facilitar tocar rápido, né? Aí fica meio côncavo, né? Fica meio côncavo cada casa ali. Nunca toquei numa guitarra escalopada, nem sei como é que é, assim, só vi, né? Então, assim, é um estilo, né? Então, provavelmente, isso pode acontecer com você também que tá me vendo aí. Às vezes você gosta do Yngwie Malmsteen, ou do Angra, ou do Ardanui, né? Dr. Sim e tal. E não se dá bem tocando isso, porque a sua praia é outra, sabe? Você se dá bem tocando outras coisas, umas coisas mais pentatônicas, por exemplo, tipo o Joe Satriani, tipo Metallica, né? Tipo, sei lá, outra coisa, né? Outro estilo de concepção musical, de tocar, né? O Yngwie Malmsteen é muito escala menor harmônica e arpejos diminutos, né? Ele faz muito isso aqui, né? Na velocidade da luz, né? E escala menor harmônica. E o pedal point, né? Como é que é? Pedal point, né? O nota pedal, que é uma característica que ele meio que pegou da música barroca, né? Principalmente de Johann Sebastian Bach. Mas vamos ouvir aqui. O que eu senti mais facilidade foi Petrucci, Satriani. Eu não tô falando que eu sei tocar música do Satriani, mas eu sinto que é mais natural pra mim tocar a música dele do que tocar do Malmsteen, por exemplo. Ah, sim. Eu me adapto melhor ao estilo dele, pegada, sabe? Assim. Sim. É difícil pra cacete, mas dá pra se adaptar. E o Malmsteen é difícil mesmo, bicho. Tem mais muita uma- expressão. Malmsteen é difícil pra Prato, todo mundo. band. Tem que ser expressivo. Malmsteen tem que ser expressivo e ser rápido, né, cara? Tem uma videoaula do Malmsteen, cara, pra quem... Tipo, eu não sou dessa época, tá, gente? Eu sou bem depois disso, mas eu já vi essa videoaula. Tipo, videoaula dos anos 80. Dos anos 80, tipo, a moda era tocar rápido e quanto mais rápido era melhor, sabe? E o Malmsteen, tipo, é o deus do tocar rápido, né? Aí a videoaula do cara era justamente esse... É um trechinho que eu vi, né? Esse arpejo, né? Um pouco diferente disso, talvez, né? Talvez aqui. Uma coisa assim. Aí o Malmsteen falava assim: bom, então vamos fazer os arpejos diminutos e fazia 10 vezes mais rápido que isso, tá? Vocês entenderam? Então é isso. Aí eu acho até que na edição depois tinha um câmera lenta, uma coisa assim pro pessoal entender, sabe? Mas era mais um exibicionismo do que uma videoaula em si, sabe? E o pessoal gostava, né? Então, pô, vamos fazer, vamos vender mais, que o pessoal gostava, né? Então tinha muito isso, né? O Petrucci, né? Petrucci toca tudo, cara. Eu acho que o Petrucci ele veio de uma escola assim, estudou na Berkeley, né? Eu acho que ele provavelmente tem um background de jazz, coisa que o Yngwie Malmsteen não tem. O Yngwie Malmsteen tem um background de música clássica, né? O cara é da Suécia e tal, é a escola lá dos europeus, né? E o Joe Satriani também, um background de blues, muito de blues, né? A gente ouve blues no Joe Satriani. E talvez tenha de jazz também, mas eu ouço mais blues. Pra mandar não é só técnico, né? Não. Tanto que todo mundo que vai tocar igual ele não fica com a pegada dele. E o som também, o som que ele tira da guitarra, aquilo faz diferença né? Isso que ele falou é legal, né? Não é só uma coisa técnica, né? Tipo, é muito técnica, né? A gente sabe disso, mas ele falou da pegada, né? Do jeito de tocar. E isso é o que diferencia um músico do outro, né? É o que diferencia... Eu acho que a minha corda arrebentou. É o que diferencia um músico do outro, é o que diferencia...
um guitarrista, um violonista do outro, né? O jeito de tocar, o jeito de pegar na guitarra, o jeito de pegar no violão, o jeito de tirar som do instrumento, né? Então o cara fazia o bend de um jeito, o cara fazia, sabe, aquele vibrato. Então o jeito de cada pessoa tocar ali é o que faz diferença, né? Então, assim, você pode estudar a técnica dele, mas você não será ele, né? E é claro, por isso que as pessoas pagam para ver o Malmsteen e não o cover do Malmsteen, sabe? E por aí vai, né? Por isso que pagam para ver o Guns N' Roses, mesmo o Axl lá com a voz já toda morrendo, e não para ver o cover, sabe? Não para botar outro cara lá no lugar, né? Porque faz parte, né? Aquele indivíduo é único, né? E essa é a grande questão do artista, né? Essa é a grande questão do artista e, enfim, nesses tempos aí de inteligência artificial a gente entra nesses dilemas, né? Que será de nós, né? Mas, enfim, o artista de verdade, mesmo o cara lá todo ferrado, é ele, cara. O cara que fez, é o jeito que ele faz, é o jeito dele, né? Não adianta só... Nessa guitarra aí, por exemplo, é difícil tirar um som meio Malmsteen. Viu? Super limpo meu arpejo. Que bom que você avisou que era difícil. Então, são esses tipos de arpejos, né, que o Malmsteen faz. Eu acho que ele tá fazendo o diminuto ali. E ele falou, essa guitarra é meio difícil tirar esse tipo de som. Porque o cara... Ele fez o instrumento... O Malmsteen ele toca com uma Stratocaster escalopada. Ele fez um instrumento para tocar do jeito dele, sabe? Ele pediu lá alguém para fazer do jeito dele. E isso faz diferença também, o instrumento que a gente usa, tá? Se você entregar para o Malmsteen lá uma guitarra semiacústica de jazz, toda, né? Talvez não vá sair legal como sai, né? Vai sair outra parada. E quando o Malmsteen veio aqui no Brasil, entregaram um cavaquinho na mão dele. Imagina só como é que... Não deve ter sido legal isso, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu!